vamos orar, vamos iniciar o nosso culto. Tivemos alguns problemas técnicos, mas tudo resolvido, graças a Deus. E nós vamos poder oferecer ao Senhor o nosso culto, nossa adoração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai Celestial, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa, te entronizamos, te bendizemos e declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós amamos e desejamos servir com todo o nosso Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma a vida da tua igreja nas tuas mãos. Toma todo o teu povo nas tuas mãos. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos visitar através do teu poder, através da tua graça, através da tua palavra. Toma nossas vidas, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que os nossos irmãos que, quem sabe, estão passando por momentos de aflição, de perdas, de dores, sejam agraciados pelo Senhor. E que nessa noite nós possamos tocar no Senhor, através da nossa fé, através da nossa busca de Ti, Senhor. Te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós temos um amigo muito especial, muito querido, que vai estar participando conosco, o pastor Geraldo Gugel, junto com o nosso amigo, também companheiro do Gugel, nosso irmão Everaldo, que vai estar, Lourival, Everaldo é o Gugel, irmão Lourival, que vai estar também sempre acompanhando o Gugel, sendo meu parceiro. Amém. Né? E a gente fica muito feliz com a tua presença. O Gugel, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto, nós vamos começar adorando o Senhor. Eu quero convidar vocês, irmãos que estão em casa, a prepararem esse ambiente de culto, esse ambiente de adoração, em nome de Jesus, e que nós possamos encontrar o Senhor através da nossa adoração, possamos oferecer a Deus o nosso culto. Eu espero em Deus que você seja agraciado, tocado pela palavra dele. Mas isso depende muito de nós, da nossa busca, da maneira com que nós o buscamos. Então prepare esse ambiente de culto, prepare esse ambiente de busca, prepare esse ambiente de adoração no seu lar, na sua casa. E eu tenho certeza que você vai encontrar o Senhor, porque Ele deseja ser encontrado por nós. Amém, queridos? Vamos chamar aqui o pastor Gugel, vai estar louvando. Daqui a pouco ele vai estar pregando. Eu tenho certeza que algo especial vai acontecer para nós. Amém? Vamos adorar o Senhor. Meu irmão. Graça e paz, queridos. É um prazer poder estar aqui, juntamente com meu amigo, o pastor Sérgio, nessa noite especial. Uma noite em que iremos adorar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado em nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Quero cumprimentar também os irmãos que estão aí na live, estão chegando. Glorificado seja o nosso Deus nessa noite, amém? Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Adore ao Senhor comigo. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Declare comigo. Aleluia.
te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, louvamos ao Senhor, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Louvemos ao Senhor. Oh, glorificado seja o Senhor. Engrandecemos o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, oh, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, declare, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh,
Queremos o teu nome engrandecer, oh, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, declare comigo, queremos o teu nome grande, oh, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, oh, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, oh, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, oh, e céu. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja. Pode sentar, meus amados. Glorificado seja o Senhor nesta noite, nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O João fica por aqui já, porque você vai ser o ministrante da noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Feche seus olhos, meu irmão, assim como você está, curva a sua cabeça. Vamos pedir a Deus a bênção da sua palavra sobre as nossas vidas, que nós possamos ter entendimento e que Ele possa nos dar esse entendimento da palavra. Porque só com o entendimento da verdade de Deus, o entendimento da palavra de Deus é que nós podemos ser enriquecidos por ela. Sem o entendimento da palavra, a gente só escutou e não vamos receber nada de Deus. Mas a mensagem que Deus tem preparado para nós vai depender do nosso coração estar aberto para ouvir ela. Que seu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que nós possamos ser essa terra boa, onde a semente vai cair e vai produzir os frutos que vão fazer com que Deus seja glorificado. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos apresentar o teu servo, pastor Bugiel, um amigo e irmão, Senhor. Nós temos prazer de recebê-lo na nossa casa, que é a tua casa. E o teu servo veio, Senhor, para cá, para trazer uma mensagem que o Senhor colocou em seu coração para nossas vidas. Que essa palavra possa mover, Senhor, barreiras, que essa palavra possa mover montanhas e alcançar o objetivo para o qual ela vai ser lançada. Peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós, porque nós aqui receberemos essas verdades do Senhor e precisamos compreendê-la, entendê-la. Então, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. Que nós não possamos estar aqui como religiosos, mas sim como filhos amados, como servos de um Deus Altíssimo, e que possamos receber toda a orientação do alto, para que nossos passos sejam guiados por ti. Peço as tuas bênçãos sobre nós, sobre a terra da qual a semente será lançada, e peço as tuas bênçãos sobre o teu servo, que vai ministrar e vai semear essa palavra em nossas vidas. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, e que essa mensagem possa alcançar, romper as barreiras
e alcançar muitas pessoas, pessoas distantes que talvez nem nós a conheçamos, mas que ela possa fazer, Senhor, o Teu nome ser conhecido e possa fazer do Teu nome ser adorado. Esse é o nosso pedido e desejo, Pai. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém. Pastor Bugel, fica à vontade, aqui é a tua casa, você sabe disso. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente, meu irmão. Obrigado, pastor Sérgio. Quero mais uma vez saudar os nossos queridos, os nossos irmãos e queridos. Eu creio sim, pastor Sérgio, que Deus tem algo preparado para nós nessa noite. Eu acho que eu vou usar posso usar esse púlpito aí que tá, ele é mais alto, né? E a gente glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Salmo número 90. Salmo 90 é um salmo bem conhecido. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para nós nessa noite, principalmente para aquele que vai trazer essa palavra, porque nós somos os primeiros a serem atingidos, né? Aqueles que ministram a palavra do Senhor. Então eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós. O Salmo diz assim, o Salmo 90, eu vou ler aqui, irmãos, numa versão da Bíblia King James, é uma versão, penso que um pouco diferente da sua aí, né? Mas o texto é o mesmo, a intenção é a mesma, amém? Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados, mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos. Porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Somente até aqui. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, ensina-nos a tua vontade nesta hora. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que tu tens para nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, usa o teu servo, o teu instrumento, e que toda a honra e glória seja dada somente a ti nesta noite. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém, amém. Queridos, vivemos um tempo muito complicado, né?
Vivemos um tempo de uma enfermidade que parece que não passa. Muitos de nós já voltaram para a glória, né? O Senhor já chamou de volta para casa, se os irmãos me entendem, né? Nós temos aí um número muito grande de amigos que já partiram. Vivemos um tempo bem difícil. Um tempo bem difícil. Nunca, em tempo nenhum, foi tão necessário valorizar a vida, observar o tempo de vida que Deus nos proporcionou, como nesse tempo. Nunca foi tão necessário nós cuidarmos da nossa vida e observarmos as nossas ações como nesse tempo. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, 10 minutos. Mas a questão é o que eu tenho feito com o tempo que Deus tem permitido na minha vida. Porque Deus, Ele é aquém do tempo, né? Nós temos um tempo determinado, como o texto diz. Nós vivemos 70 anos, se conseguimos chegar aos 80 é porque somos um pouco mais fortes. Mas o tempo de vida que a Bíblia nos diz é 70 anos, né? Tem gente que vai muito mais. Mas esse tempo que nós vivemos aqui precisa ser um tempo edificador. Precisa ser um tempo agradável a Deus, né? Precisa ser um tempo em que Deus vai olhar para nós e vai dizer, não, esse tempo está sendo muito bem aproveitado pelo meu servo, pela minha serva, e tem feito a minha vontade, e tem agradado o meu coração. Como diz o Salmo 37:4, né? Então, esse tempo eu preciso analisar. Hoje tem se falado muito em tomar cuidado para não contaminar e para não ficar doente. É preciso ficar em casa, não se expor demais, se prevenir, usar álcool gel, né? Distanciamento e fugir das aglomerações. Tudo isso é um fato hoje na nossa vida. Mas o Senhor já determinou um tempo em nossas vidas. A Bíblia diz que os nossos dias já estão contados no livro do Senhor. Eu não sei quantos são, eu não sei quantos dias os irmãos têm, mas o que fazer nesse tempo em que o Senhor está liberando para nós, desde quando nós nascemos? Como eu tenho vivido esse tempo? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Porque esse tempo precisa ser um tempo agradável a Deus. Esses dias de vida que o Senhor tem liberado para nós, precisa ser algo agradável a Deus, como um cristão, como alguém que foi separado, foi trazido para a luz do Senhor. Eu preciso entender que esse tempo não me pertence, mas pertence ao Senhor, que me outorgou, que me liberou, né? Que autorizou esse tempo de vida, né? Nós, como diz Gênesis 3:19, tu és pó e ao pó retornarás. Nós viemos do pó e do pó a gente vai voltar. Isso é um fato. O próprio Senhor disse isso. Então, sabendo que isso vai acontecer, dia mais, dia menos, tempo mais, tempo menos, o que eu tenho feito nesse tempo em que nós estamos aqui? É sobre isso que eu quero colocar para os irmãos nessa noite. Deus determinou todas as coisas, inclusive o nosso tempo de vida. O que é a vida? Eu fui escrevendo aqui, Deus foi capacitando. A vida é um presente de Deus. Esse tempo chamado vida em nós é um presente de Deus. Então nós precisamos cuidar desse tempo de forma agradável. Atos 17:25 vai falar sobre isso. Que foi o Senhor que nos capacitou até essa graça chamada vida. A vida é um tempo determinado por Deus. Tiago 4:14 vai falar isso também. Eu não sei quanto é o meu tempo. Nós estamos numa fila. Não sei qual que é o meu número. Mas eu sei que um dia Deus vai nos chamar.
nós vamos voltar para casa, como muitos já voltaram. Essa semana, ontem mesmo, mais um amigo voltou para casa. Pastor Carline se foi, né? Mas cumpriu o seu papel. Um homem de Deus, criou uma família maravilhosa, um ministério maravilhoso também. Mas aprove a Deus chamá-lo. Há uns dias atrás foi o pastor Davi, dono do estúdio que eu gravo. Já não tenho nem mais estúdio para gravar, porque Deus chamou para si o pastor Davi. Esses dias foi o Serginho, né? Não consigo nem lembrar mais, porque eu tenho vontade de chorar. Era um amigo sem igual, né? O pastor Sérgio sabe disso. Então, assim, o que eu tenho feito? A vida é um tempo que o Senhor nos permite para sermos restaurados espiritualmente e recolocados de volta em seus propósitos. Olha que interessante. O Senhor veio para restaurar e recolocar-nos no plano de Deus. Porque o pecado nos afastou, né? Nos desligou do propósito. Mas Jesus veio, nos deu esse tempo para que eu entenda e volte aos propósitos de Deus, aos planos do Senhor. A vida é breve, não podemos fazer nada quanto a isso. A vida é muito breve. Mas sabendo disso, o que precisamos fazer? Aqui eu tenho um conselho para os irmãos: cuidar com sabedoria desse tempo de vida que Deus nos deu, com sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Provérbios 3 vai dizer isso, né? E 2 também. Adquire a sabedoria e o entendimento, pendure a sabedoria no teu pescoço. Busque por ela, e assim você vai entender os meus propósitos, diz o Senhor. O Senhor vai dizer isso. Então, queridos, cuidar com sabedoria desse tempo de vida que Deus nos dá. Deus determinou o tempo exato para todas as coisas. E todas essas coisas vão acontecer no tempo que o Senhor determinar. Aleluia. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Tempos de nascer, de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de plantar, tempo de colher. Deus determinou todas as coisas. Então nós não podemos mudar absolutamente nada, mas eu preciso entender esse tempo que o Senhor me deu e praticar com sabedoria a vontade de Deus na minha vida. Porque Deus espera de mim, espera da igreja, de nós, uma atitude agradável a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. A questão é o que eu tenho feito. Será que conseguimos imaginar o que esse povo passou nesses anos? Aqui a gente entra na palavra. O que está acontecendo aqui? Moisés está observando a situação do povo no deserto. Moisés está observando a ação dos seres humanos que estavam ali. 40 anos observando e analisando, vendo, né? E com ele mesmo ele começa a criar isso, esse texto maravilhoso. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Ele começa a pensar com ele mesmo. Antes que se originassem os montes e formassem o universo e a terra de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés estava vendo a situação daquele povo ali, um povo rebelde, um povo que ora reclamava, ora murmurava: oh Moisés, por que tu nos tiraste de lá? Lá nós estávamos em volta das panelas de carne, nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola. Por que antes nós morrêssemos na mão de Faraó do que morrer no deserto? Será que Deus queria que aquele povo morresse no deserto? Com certeza não. Escravos há 430 anos, com a mente já cauterizada, e Deus queria mudar todo aquele quadro. Então Moisés está vendo a situação daquelas pessoas. Tu reduzes o ser humano ao pó, né? Retornai ao pó, filhos dos homens, né? Ele diz aqui: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, né?
Ele começa a imaginar tudo isso. E como às poucas horas das primeiras vigílias da noite, então, ele começa a observar a situação das pessoas. Hoje, a gente para observar, às vezes, vê uma televisão, vê um noticiário. Gente, a humanidade está passando por uma fase muito difícil. O povo do mundo está sem direção, está perdido. É pai lutando contra filho, filho contra pai, mãe matando o filho pequeno, jogando de 10º andar do prédio. A humanidade está sem direção, está sem rumo. Nós, hoje, observando, estamos como Moisés observando o povo ali. Deus está querendo dar uma direção para esse mundo, mas o povo não quer. Muitas vezes a pessoa prefere estar dentro do seu pecado, da sua iniquidade, mas não quer observar as direções que Deus tem dado. E esse texto é tremendo. Deus é o nosso refúgio, ele diz, para sempre. Deus é aquém do tempo. Deus não está ligado. Ele vive no Cronos, ele vive no Kairos, né? O tempo perfeito de Deus. Nós vivemos no Cronos, que é o tempo do relógio. Mas Deus não tem o tempo, Ele é de eternidade a eternidade, como diz o texto. Deus, Ele dá vida e também tira a vida. Maravilha, né? Ele está no controle de todas as coisas. Deus não está subjugado a nenhum tempo e nenhuma condição, porque Ele é Deus. Nós sim, né? Aqui no verso 5 e 6 ele fala da fragilidade do homem. Quem é o homem diante de Deus? Nada. O homem não é nada diante de Deus. O homem é como um sopro, como diz o texto aqui. Hoje existe, daqui a amanhã já não existe mais. Então, queridos, olha só. Não há como resistir ao poder de Deus. O verso 7 diz isso: porquanto somos consumidos pela tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Na presença de Deus tudo em nós é revelado. O verso 8 vai dizer isso: tu conheces bem a nossa iniquidade, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. O que eu posso fazer que Deus não veja? Então, queridos, nós dependemos totalmente do Senhor. Nós estamos na mão de Deus. Ele faz o que quer em nós, a hora que quer e como quer. Aleluia. Nossos dias se vão sem percebermos. Olha só, o verso 9 diz assim: sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. Isso para dizer que a nossa vida é frágil, que a nossa condição, muitos, né, se acham porque possuem os seus canudos, os seus diplomas, possuem as suas heranças, as suas riquezas, mas nós não somos absolutamente nada se Deus não disser que sim. Então Moisés começa a observar a situação do povo. Deus tinha tudo para aqueles homens e mulheres, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender os planos de Deus. Muitos hoje, mesmo dentro das nossas congregações, ainda não entenderam os planos de Deus, pastor Sérgio. Isso é triste, porque nós todos teremos que prestar conta de todas as coisas da nossa vida. Nós teremos que comparecer diante do tribunal do Senhor e mostrar aquilo que nós fizemos durante esse tempo em que o Senhor preparou para nós. Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, estou crucificado, mas Cristo vive em mim. Como quem diz, eu não mando mais em mim, quem manda é o próprio Deus.
E ele diz: a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Quer dizer, as minhas ações humanas do velho homem já não existem mais. Paulo tinha convicção de quem era. Os nossos dias chegam a 70 anos, alguns a 80, mas a maior parte dos anos são de labuta e sofrimento. Nós estamos no meio disso, de um tempo de sofrimento, de um tempo de labuta, de um tempo que a gente não está perdido, porque Deus é quem nos direciona, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A cidade santa está sendo atacada nesse exato momento, Jerusalém, Israel ali, centenas de mísseis estão caindo ali, e a Bíblia fala sobre essas questões em relação a Israel. O pastor Sérgio sabe disso, a Jerusalém. Tudo se cumpre, tudo está se cumprindo. Mateus 24, Jesus já profetizava no primeiro século ali de tudo que queria acontecer, e nós já estamos vivendo os dias messiânicos, né? É o princípio das dores, as pestes, as guerras, os maremotos, filhos, a iniquidade se multiplicando, tudo isso já está na nossa porta. Mas eu preciso observar os dias que Deus tem me dado e fazer o melhor, com sabedoria, agradar a Deus com aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida. Eu preciso. Quem é capaz de conhecer ao Senhor segundo o temor que te é devido? Quem é capaz de conhecer? Aí depois disso Moisés disse: Senhor, então, eu estou vendo tudo isso, quem tu és, o que tu podes fazer, então nos ensina a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Senhor, tu tem capacidade de nos ajudar a viver uma vida sábia, uma vida de sabedoria, de discernimento. E o Senhor tem feito isso para aqueles que querem, né? Para aqueles que se dispõem, pastor Sérgio. A palavra de Deus, ela não está presa, como Paulo diz, né? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Então, é através da palavra que nós vamos entender, vamos compreender os planos e os projetos de Deus na nossa vida, para que nós alcancemos um tempo de sabedoria, um coração voltado, né, a ser agradável ao Senhor. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Jesus vai dizer lá em Mateus 7, a partir do verso 21, ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as aplica em sua vida, eu comparar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as turbulências, vieram os rios, tudo bateu naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas insensato é o homem que edifica a sua vida, a sua casa, nos seus achismos. Insensato. Vai cair a casa, porque está firmada sobre a sua vontade, não a vontade do Senhor. Então nós entendemos que a nossa vida precisa estar sabiamente, verdadeiramente firmada naquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Eu quero ler algo aqui para a gente refletir. Qualquer pessoa que não se preocupa em avaliar os seus planos e atitudes ao longo da vida, nem com a fatal prestação de contas diante de Deus, quanto à forma como usou o seu tempo na terra, é completamente insensata e carece urgentemente de salvação. O que eu quis dizer aqui, queridos? Que eu preciso analisar a minha vida. Eu preciso analisar o tempo que Deus tem me dado e o que eu tenho feito com esse tempo. Aonde eu tenho investido o meu tempo?
Eu preciso saber disso. O que eu tenho feito com esse tempo que Deus tem me dado? De que maneira tenho gasto esse tempo? Eu coloquei algumas coisas aqui, buscando fazer as minhas vontades. Trabalhando feito um maluco para ter prosperidade, como muita gente está pregando aí. Vivendo como alguém que não conhece a Deus. Vivendo dissolutamente sem achar que não vai ter que prestar conta. O Salmo 127, versos de 1 a 3 vai dizer: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que constroem, que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, queridos, não adianta eu querer construir algo neste mundo, se Deus não for a primazia nisso, de nada serve. Se Deus não for a prioridade nesse tempo que eu estou vivendo, para nada serve. O Senhor, em vão dormir tarde, comer o pão de dores, né? Ele quis dizer, muita gente está trabalhando feito um louco para construir coisas e de repente Deus chama. Em vão comer o pão de dores, quer dizer, trabalhar feito uma máquina e ter de tudo, com muito sacrifício, pão de dores, quer dizer isso. E Deus não for ali a prioridade. Em vão, ele diz, em vão. Deus tem nos dado sabedoria para vivermos de forma certa e agradável a Ele. Como? A palavra de Deus vai nos tornar sábios, perfeitos e aptos para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16 vai dizer isso, que a palavra, ela serve para redarguir, para corrigir, para ensinar. E o versos 16 e 17 vai dizer isso. E o 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo vai dizer isso. Então, o que nos ensina é a palavra. O que nos dá condição de sabedoria é a palavra. A palavra é sabedoria e prudência. O que o texto nos mostra, o que está acontecendo aqui, Moisés está orando ao Senhor, refletindo sobre a vida humana. Está aqui revelando as grandezas de Deus, os atributos e os feitos de Deus para com o homem. Moisés aqui está assumindo a dor dos homens e honestamente reconhece a nossa culpa diante de Deus. Ele reconhece a culpa das pessoas, dizendo, Senhor, Tu tens sido nosso Deus de geração a geração. Nós viemos do pó, como diz o teu texto, e voltamos para o pó. Tu és um Deus fora de tempo. Tu és, o dia de ontem é como 1000 anos. Ele está dizendo isso, falando com Deus. Moisés está aqui assumindo a dor dos homens e honestamente reconhece a nossa culpa diante de Deus. Também entende e reconhece o amor, a proteção, o auxílio e a misericórdia de Deus para com o homem. Uma vez alguém me disse, um homem dessa igreja aqui chamado Sérgio, esse carequinha aqui, ele me disse que Midavar é deserto, né? É um lugar tão silencioso que a gente consegue ouvir a Deus no deserto. Quem sabe não é por isso que Deus levou todo mundo para o deserto. Até Cristo foi para o deserto. Todos foram para o deserto. Porque é um lugar de silêncio, um lugar de palavra, lugar silencioso o suficiente para ouvir a voz de Deus. Os 40 anos de sofrimento, peregrinação no deserto, rumo à terra prometida, produziram esta oração, essa reflexão de Moisés. Eu quero ir partindo para o final dessa palavra. O que é o tempo? Falamos de vida, agora vamos falar do tempo. O tempo é vida. O tempo é vida. O tempo é um presente de Deus para nós. De que maneira tenho gasto esse tempo de vida?
Qual tem sido o resultado de tudo aquilo que eu tenho feito? Paulo vai dizer em Gálatas 6, 7, 8 que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então tudo aquilo que eu tenho produzido, semeado nesse tempo que Deus tem permitido, eu vou colher. A questão é o que eu tenho semeado. Eu tenho dito que a semeadura que nós fazemos, ela é constante. O tempo inteiro nós estamos semeando na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. A questão é o que eu tenho semeado primeiramente na minha vida e semeado na vida das pessoas. Qual tem sido o resultado de tudo isso? O tempo existe e nós não podemos fazer absolutamente nada em relação a ele. O tempo é limitado, o tempo é inelástico. Olha só essa palavra. Ele não estica. O tempo é perecível, ele se acaba. Ele se acaba. O tempo é irreversível, ele não volta atrás. Então o que eu preciso fazer, eu faço hoje. O próprio Jesus disse: olha, não se preocupe pelo dia de amanhã, viva o dia de hoje como o dia de amanhã não houvesse, porque na realidade não existe. O tempo hoje se chama presente, porque é um presente de Deus para nós hoje. Olha que interessante. Hoje se chama presente, porque nós estamos vivendo hoje. O passado já foi, não volta, e o futuro é uma incógnita. A gente não sabe se vai acontecer. De repente Jesus volta nessa madrugada, e nós não vamos estar mais aqui, porque nós vamos com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então o tempo, ele é limitado, o tempo é inelástico, ele não estica, o tempo é perecível, ele acaba, e o tempo é irreversível. Eu preciso pensar nisso. Então se eu preciso fazer o bem, eu vou fazer agora. Se eu preciso ser agradável a Deus, eu preciso ser agradável agora. Ah, pastor, que nem eu já ouvi algumas vezes, eu sou muito novo para ir para a igreja, eu preciso curtir um pouco mais. Quem já ouviu isso? Não responda. A gente já ouviu isso. Porque eles acham que servir a Deus é só quando chegar a ser velho, né? Eclesiastes 12 vai dizer: olha, aceite a Jesus na tua mocidade, porque os dias maus virão. Os dias maus, ele está falando ali dos dias da velhice, onde os olhos vão ficar nublados, você não vai ver melhor, tão bem quanto nós, as dores chegarão. Eclesiastes vai falar isso. Jovem, lembra-te do Senhor na tua mocidade, para que quando cheguem os maus dias, você não diga a ele: não tenho neles contentamento. Não é isso que o texto diz, pastor Sérgio? Porque vai chegar esse dia, você vai falar: meu, o que eu fiz da minha vida, meu? O tempo passou e eu não produzi absolutamente nada. E aí já não vai ter mais tempo, cara. A gente não vai ter mais tempo. É por isso que Moisés está falando aqui. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, a viver uma vida verdadeiramente sábia, aproveitando o tempo que nós temos, fazendo aquilo que te agrada, sendo alguém agradável a ti, Senhor. Queridos, eu quero ir para o final dessa mensagem, e o tempo aqui já foi também, né? Olha só, primeiro, para nós encerrarmos, preciso viver uma vida coerente com a vontade de Deus. Preciso viver um tempo de vida coerente com a vontade de Deus. Filipenses 1:27, Paulo diz: somente deveis suportar-vos
dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estás no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Uma vida coerente. Paulo está dizendo, olha, mesmo que eu não vá aí, mas eu vou querer saber que vocês estão bem na palavra, que vocês estão vivendo pela fé. Falando aos filipenses aqui, mesmo em tempos de dificuldades, eu quero ouvir que vocês estão bem, que vocês estão prosseguindo, prosperando aí no Senhor, espiritualmente falando. Então, viver uma vida coerente é o primeiro passo. Segundo, preciso viver uma vida consagrada a Deus. Por quê? Porque nós não dependemos mais do mundo, dependemos de Deus. Não faço a vontade do mundo, mas faço a vontade de Deus. Então, uma vida consagrada, agradável a Deus. Paulo em Romanos também, Romanos 12, ele vai falar: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vida agradável, uma vida consagrada a Deus. Ah, pastor, mas como é difícil viver uma vida assim. Mas Deus te capacita, querido. Deus tem nos capacitado. Eu costumo dizer que se não tem diferença, qual a diferença que tem? Nenhuma. Eu preciso ser diferente. Outro dia, um diretor meu lá de São Paulo, ele disse: Bugel, até a calçada do crente precisa ser diferente do vizinho dele. A pessoa precisa passar na tua calçada. Mas que calçada bonita, diferente. Aqui deve morar um crente. Até a calçada do crente tem que ser diferente. Outro dia eu estava em São Paulo, era umas 6 horas da tarde, na hora do rush. Eu estava esperando ali na Praça da Sé, ali embaixo no metrô. Tinha 1 milhão de gente aqui, um monte de gente, milhares de gente. Um cara bateu no meu ombro assim. Eu pensei que ele fosse perguntar alguma coisa, pastor Sérgio. Eu virei: pois não, senhor. Ele falou: senhor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, se eu souber responder. O senhor é crente, não é? Eu falei: sou cristão. Porque tem um brilho diferente no seu rosto. No meio de uma multidão de mais de milhares de pessoas, queridos. Um cara que eu nunca vi virou para mim e falou: não, só tem um brilho diferente. Isso aí é a presença do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, né? Irmão, se não tem diferença, qual a diferença que tem? Nenhuma. Outro dia, o presidente de São Vicente do Conselho, Vlamir, falou: Bugel, eu posso falar uma coisa para você? Fala, pastor. Claro, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Rapaz, eu gosto de você porque você tem uma história e a tua história não tem mancha aqui. Falei: como assim, pastor? Falei: não, você tem uma família ordenada, você tem um nome na cidade, ninguém nunca falou mal de você, você não tem quem ninguém falar mal, porque você anda corretamente. Eu falei: quem sou eu para andar? Eu sou pecador. Para, pastor. Não, mas eu gosto de você porque as pessoas que lhe conhecem só falam bem de você. Eu falei: glória a Deus. Se a pessoa fosse ao contrário, meus irmãos, você chegar num lugar e dizer: olha, sai daí de perto desse cara, que esse cara não... Queridos, nós somos cristãos e precisamos viver uma vida consagrada a Deus. Pecadores continuamos sendo. Uma vida coerente, uma vida consagrada. Terceiro, preciso viver uma vida de submissão a Deus. Submissão é fazer a vontade do Senhor. Nós estamos abaixo da missão, nós estamos sobre a missão que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Aleluia! O Salmo 143, 10 vai dizer isso. Davi diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Davi pedindo a Deus que administrasse a sua vida. É assim que nós temos que viver. Todos os dias na nossa vida. Senhor, direciona a minha vida. Eu não tenho capacidade, mas Tu tens, Tu és Deus.
minha oração todo dia de manhã, irmãos, é a seguinte, é a mesma. Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu estou saindo para trabalhar, mas eu peço ao Senhor que nos capacite a vencer mais esse dia, nos direciona, vai à frente do trabalho, que nós possamos sair e voltar para casa. Essa é a minha oração. Deixar na mão de Deus a condução da nossa vida. Já não vivo mais, o próprio Paulo vai dizer isso, mas Cristo vive em nós. O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 28, analise-se o homem a si mesmo. Analise-se o homem a si mesmo. Mas coma do pão e beba do vinho. Né? Se nós fizéssemos uma introspecção, uma análise da nossa vida todo dia antes de dormir, o dia seguinte seria melhor para nós. O dia seguinte seria melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, eu quero orar. Já agradecendo o pastor Sérgio por esse tempo tão gostoso. Um culto muito gostoso, queridos, muito bom. Né? Só Deus para fazer tudo isso para nós. Eu não sei como é que você tem vivido, o que você tem praticado, mas o conselho que eu tenho para você: viva com sabedoria de Deus. Aproveite o tempo que você tem para viver uma vida agradável a Deus. Problemas todo mundo tem, queridos, mas Deus nos capacita a vencê-los. Eu tenho dito que as dificuldades vêm, muitas vezes permitidas pelo Senhor, mas Ele não vai tirar a dificuldade, mas Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar a vencer a cada uma todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe você que está na live também, que você receba essa palavra, que ela venha como um bálsamo para o teu coração. Que esse dia seja um dia marcado na tua vida e que dia de amanhã seja um dia para louvor e honra e glória do Senhor na tua vida. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Oh Deus, te agradecemos, Pai querido, por esse tempo tão maravilhoso que tu nos concedeu aqui, na igreja do pastor Sérgio, esse irmãozão amado de Deus nosso. Oh Senhor, essa família maravilhosa que nos recebe nesta noite. Oh Deus, eu não sei como os meus irmãos estão vivendo, mas como servo de Deus, como teu servo, Senhor, eu quero ministrar uma palavra, uma profética na vida dos meus irmãos, Senhor. Que eles entendam esta palavra, que eles assumam esta palavra, que eles reflitam naquilo que o pastor colocou nesta noite e que acima de tudo eles vivam, apliquem esta palavra em sua vida, Senhor. Ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias, para que vivamos, Senhor, verdadeiramente um coração sábio na tua presença, Senhor. Oh Deus, abençoa cada lar aqui, cada casa representada, abençoa cada irmão, Senhor, cada jovem que está aqui nesta noite, abençoa o teu servo, o pastor Sérgio, a sua esposa, Senhor, os seus filhos maravilhosos, abençoa a casa dele. Oh Deus, seja próspero, principalmente espiritualmente, que esse servo seu seja uma flecha, Senhor, um instrumento afinado nas tuas mãos, Senhor, na tua obra, Pai. Nós te glorificamos nessa noite, nos abençoa, é o que eu te peço, crendo na tua provisão, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode sentar, meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Sérgio. Glória a Deus, obrigado, Miguel. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 9, eu estava inspirado pela palavra. Pastor Bugel, diz o apóstolo Paulo aos nossos irmãos galáticos: em todo o tempo faz o bem, pois no tempo certo colheremos. Glória a Deus, irmãos. Nossa vida tem que ser assim mesmo, todo tempo, todo tempo. Nós não temos tempo para o mal, nós temos tempo para o bem. E o texto continua falando assim: se não desfalecermos, se não desanimarmos, então nós não podemos desanimar, nós devemos nos motivar em Cristo, em Deus,
para vivermos para Ele. E viver para Deus é um constante bem, né? Quando a gente vive para Deus, a gente não consegue fazer o mal, porque quem vive em Deus só faz bem. É uma bênção, não é verdade? Quem vive em Deus só tem tempo para ser bênção, não tem tempo para ser maldição, só tem tempo para ser bênção. Eu gosto muito do texto, quando o Senhor chega para Abraão e fala assim: "Se tu uma bênção, então faz o bem todo o tempo, acerta legal no tempo que você tem, viva para a glória dele." E assim, irmãos, no seu tempo certo também nós receberemos de Deus a recompensa, porque Deus nunca vai ser injusto para aqueles que trabalham, que cooperam com Ele. Obrigado, Bugel, pela tua presença. Lorival, Deus te abençoe. Os irmãos que estão aqui, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que nós possamos nos motivar e fazer o bem a nós uns aos outros, para que nós possamos viver uma vida que aos olhos do Senhor seja agradável e Ele possa retribuir e nos abençoar. Amém, queridos? Nós vamos retornar então agora só no domingo à noite. Aliás, sábado à noite nós vamos ter aqui um encontro de jovens regional, vai ter um culto de jovens. Vai estar conosco ministrando a palavra o pastor Abdon Solis, né? Da família Solis, Mesa Solis, né? Família da Milka, do nosso irmão pastor apóstolo Natanael, né? A família que nós amamos de paixão, e eu tenho certeza que vai ser uma noite especial. Vai ser presencial, né? E também transmitido. Então fique atento nas redes da igreja para você poder participar também. Amém, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar pé, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Nós somos gratos, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós podemos dar para Ti. Nós queremos viver o nosso tempo debaixo das Tuas mãos, Senhor. Queremos viver de uma forma que a sua graça, como diz o apóstolo Paulo, não seja inútil nas nossas vidas. Nós queremos viver e fazer valer a pena a nossa vida na Tua presença e na presença de todas as pessoas que nos rodeiam. Pedimos que o Teu nome seja glorificado em nós, que o Teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos ser em todo o tempo guiados pelo Senhor. Faz com que possamos retornar, Senhor, aos nossos lares, guardados da mesma forma que chegamos. E que as Tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas durante os dias que estão por vir. E que tudo que programamos para fazer seja feito debaixo da Tua poderosa mão. E que o Senhor receba toda a glória por isso. Pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre toda a Tua igreja. Pedimos as Tuas bênçãos sobre a nossa nação. Que o Senhor possa livrar ela do mal, que o Senhor guarde a nossa terra, para que ela seja uma terra, Senhor, que louva o Teu nome. Queremos também interceder pela Tua nação, a nação de Israel. Queremos pedir as Tuas mãos, que elas possam intervir, Senhor, em tudo que está acontecendo lá. Guarda a Tua nação, guarda Israel, guarda a menina dos Teus olhos, Senhor. Protege a Tua terra, Pai, em nome de Jesus. Que os Teus servos, a Tua nação possa vencer e a Tua terra possa ser protegida. Nós oramos pela Tua nação, que ela seja guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a Tua proteção sobre todos nós. Livra-nos de todo mal, Pai. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, irmãos, esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.